Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre as novas regras prudenciais para serviços de pagamento, instituições de pagamento, instituições financeiras, em conglomerados ou não, né? A ideia aqui, como falamos no primeiro vídeo, é trazer para vocês um resumo das principais novidades. Nessa parte 2, nós vamos falar sobre riscos e governança do conglomerado do tipo 2. Bom, lembrando, pessoal, o conglomerado do tipo 2 é aquele cuja instituição de pagamento é a instituição líder, né? E não há nesse conglomerado outra instituição financeira ou outra instituição autorizada. Então, a ideia é falar sobre a estrutura de gerenciamento contínuo de riscos e governança, que são as exigências do Banco Central para esse conglomerado prudencial do tipo 2. Em termos de requisitos, os requisitos do conglomerado do tipo 2 são similares aos existentes para as IPs que não fazem parte desse conglomerado, né? E abrangem risco operacional, de liquidez, de crédito e demais riscos relevantes, ou seja, o conglomerado tem que possuir estruturas para fazer esse tipo de gestão de riscos, mas existem requerimentos adicionais que foram criados para o risco operacional e risco de crédito especificamente. Esses requerimentos adicionais são válidos para aqueles conglomerados do tipo 2, né, cujo ativo total seja maior que 0,1% do PIB, nos conceitos de segmentação de instituições financeiras que já existem. Tá? Então, aqueles conglomerados do tipo 2, cujos ativos totais excedam 0,1% do PIB, então tem que atentar para esses requerimentos adicionais que a gente vai detalhar adiante. Vamos começar com os requerimentos adicionais para risco operacional. Então, o principal requerimento é que a instituição tem que constituir, né, uma base de dados de risco operacional. Então, nessa base de dados devem ser registrados os valores associados a perdas operacionais, incluindo provisões e despesas relacionadas a cada evento de perda e outros dados de risco operacional. E também deve abranger todas as instituições integrantes do conglomerado prudencial, sem prejuízo da identificação da entidade em que a perda ocorreu. Então, essa é uma base de dados de risco operacional, né, que tem que levar em consideração todos os integrantes do conglomerado prudencial, não apenas a IP. Agora nós vamos falar sobre os requerimentos adicionais para risco de crédito. Bom, deve haver critérios e procedimentos para identificação, monitoramento e controle de exposição caracterizada como ativos problemáticos. Então a instituição tem que agora dar uma ênfase na gestão desses ativos problemáticos, né? A identificação dos fatores de risco significativos para fins do gerenciamento de risco de concentração, segundo critérios definidos pela própria instituição, também tem que ser realizada. Então, a instituição agora tem que tomar cuidado com o risco de concentração. Deve-se utilizar informações relevantes e consistentes para avaliação e mensuração do risco de crédito. Deve-se fazer uma estimação segundo critérios consistentes e passíveis de verificação das perdas esperadas associadas ao risco de crédito, e essas perdas têm que ser comparadas então com as efetivamente observadas, né? Então a instituição tem que fazer critérios, tem que ter critérios do quanto eu vou perder e também tem que depois comparar com o que efetivamente ocorreu. Deve haver mecanismos para que os níveis de provisionamento sejam sempre suficientes face às perdas esperadas, seguindo aí os critérios contábeis, né? Quando houver operação de venda ou transferência de ativos financeiros, deve haver uma avaliação adequada daquele risco que está sendo retido na própria instituição. Em relação à documentação, então, documentação e armazenamento de informações referentes às perdas associadas ao risco de crédito, incluindo aquelas relacionadas à reestruturação e recuperação de crédito. Então, é muito importante aí que se mantenha uma documentação com todas as evidências dessa gestão. E devem haver critérios e procedimentos claramente definidos e documentados para acompanhamento de operações sujeitas ao risco de crédito.
incluindo análise prévia, realização e repactuação de operações sujeitas ao risco de crédito, coleta e documentação das informações necessárias para a completa compreensão do risco de crédito envolvido nas operações, detecção de indícios de deterioração da qualidade creditícia da contraparte e adoção de providências necessárias, a parte de cobrança e recebimento, e recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos. Então, existe aí uma série de novas exigências, né, que são exigências adicionais para risco de crédito. Continuando, ainda com relação aos requerimentos adicionais para risco de crédito, quando a gente fala de ativo problemático, né, ele deve ser caracterizado sempre que ocorrer os seguintes eventos. Né? A obrigação está em atraso há mais de 90 dias ou existem indicativos que a respectiva obrigação não vai ser cumprida, não vai ser honrada, sem que seja necessário recurso de garantias ou colaterais. Os indicativos de que uma obrigação não será integralmente honrada incluem aí: a instituição considera que a contraparte não tem mais capacidade financeira para honrar a obrigação, a instituição, independentemente da exigência regulamentar, reconhece contabilmente deterioração significativa da qualidade de crédito do tomador ou da contraparte, a operação relativa a essa exposição ela é reestruturada, sofre uma renegociação, por exemplo, né? Ou a instituição pede falência ou toma providência similar em relação à contraparte. E a contraparte solicita ou sofre qualquer tipo de medida judicial que limite, atrase ou impeça, né, de cumprir com suas obrigações. Então, todos esses são indicativos, né, que uma obrigação não vai ser integralmente honrada. Muito bem, falando um pouquinho da governança do gerenciamento de riscos de capital, então o conglomerado vai ter que indicar um diretor responsável pelo gerenciamento de riscos, né? E esse diretor deve supervisionar o desenvolvimento, a implantação, o desempenho da estrutura de gerenciamento de riscos e garantir sempre o seu aperfeiçoamento. Ele deve subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de riscos, auxiliando o conselho de administração, se houver, né? E deve se provisionar os processos e controles relativos à apuração do patrimônio, apuração do requerimento mínimo destinado à cobertura dos riscos incorridos e ao cumprimento do requerimento mínimo de patrimônio de referência. Então, todo aquele cálculo que a gente mostrou para vocês no nosso vídeo número 1, né, sobre patrimônio de referência, então esse diretor vai ser responsável para que esses cálculos sejam feitos de maneira adequada e que haja suficiência de patrimônio de referência. E desde que não haja conflito de interesses, né, incluindo aí conflitos associados às atividades executadas por unidades de negócio, né, admite-se que o diretor, né, referido aqui possa desempenhar outras funções na instituição. Continuando a exposição sobre governança e gerenciamento de riscos de capital, né? Então, cabe ao Conselho de Administração ou diretoria aprovar, revisar com periodicidade mínima anual as políticas e estratégias de gerenciamento de riscos e assegurar sua observância para a instituição. Ao Conselho ou à diretoria cabe ainda assegurar a tempestiva correção de deficiências nessa estrutura de gerenciamento de riscos, garantir a independência da área de gerenciamento de riscos, inclusive mediante a segregação desta das unidades de negócio ou da unidade executora da auditoria interna. Uma outra obrigação do Conselho da Diretoria é autorizar, quando necessário, exceções às políticas e aos procedimentos de gerenciamento de riscos, promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos da instituição, assegurar que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital e liquidez, compreender de forma abrangente os riscos que podem impactar o capital e a liquidez da instituição e aprovar e revisar com periodicidade mínima anual a política de preservação do valor e da liquidez das moedas eletrônicas emitidas. Então existe aí uma série de exigências
que foram estabelecidas como responsabilidade do Conselho ou da diretoria executiva. Pessoal, isso é o que tínhamos para apresentar no nosso vídeo número 2 e convidamos vocês para assistir o terceiro vídeo sobre essa série de vídeos acerca das novas regras prudenciais para instituições de pagamento. Muito obrigado.